Graça e paz. Amém? Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. E o Senhor já estava quando chegamos. E vai estar o tempo todo, porque o Senhor é poderoso. O Senhor é fiel às tuas promessas. E nós viemos aqui para abençoar uns aos outros. E também sermos ministrados pelo Senhor de uma forma muito especial. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que conduza os nossos corações em direção àquilo que o Senhor tem preparado e programado para nós nessa noite, nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém? De manhã, uma pequena revisão. Estávamos falando sobre... esqueci. O que era mesmo? Nosso papel na santificação, baseados em Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E entramos pela linha de ninguém verá o Senhor, não no sentido de ir para o céu ou para a eternidade, mas no sentido de ter uma experiência diária e contínua de comunhão com Deus. Lá no céu nós temos certeza plena que vamos ver Deus, vamos estar com Ele. Mas enquanto não chegamos lá, nós temos muita coisa que fazer aqui. E precisamos ter essa experiência de experimentar Deus no nosso andar diário. E sabemos que Deus faz parte da sua vontade andar conosco. E esse relacionamento tem que ser um relacionamento de duas vias. Deus comunica, nós entendemos, nós comunicamos, Ele entende, e nós podemos andar juntos. Isso faz toda a diferença. Eu perguntei para a galera de manhã, se uma pessoa que comete um pecado, mesmo assim ele pode entrar na presença de Deus. E nós chegamos à conclusão que podemos, porque Deus nos vê em Cristo. Quando nascemos de novo, nós somos batizados em Cristo. Deus nos vê santos e justos. O problema é quando nós não queremos abandonar o pecado. Aí a coisa complica. Mas se houver arrependimento, se houver uma atitude de abandonar o pecado, praticar a verdade de Deus, nós sempre seremos ajudados. Nós vimos que o lugar onde Deus está, onde Deus habita, é santo. E Deus habita em nós. Nós somos o templo de Deus, o santuário de Deus. Se Deus habita em nós, automaticamente somos santos. Então precisamos abandonar o pecado, deixar o pecado e vencer o pecado, não é para sermos santos, mas é porque já somos santos em Cristo Jesus. E esse reconhecimento da presença de Deus em nós faz toda a diferença, né? Isso está baseado naquilo que nós cremos, naquilo que nós praticamos na palavra de Deus. Nós sabemos, por exemplo, que Deus odeia intensamente o pecado. Deus odeia o pecado, Deus detesta o pecado. Se eu quiser ser amigo de Deus, companheiro de Deus e andar com Deus, eu também vou ter que adotar essa postura. Se eu quiser andar com Deus, ser amigo de Deus, ter comunhão com Deus, eu vou ter que gostar do que Ele gosta e eu vou ter que detestar o que Ele detesta. Amém? Então tem uma escolha que eu tenho que fazer, mas tem também o prazer de cultivar a presença de Deus, né? Se Deus odeia o pecado, então a partir de agora eu também odeio. Tudo aquilo que Deus quer, eu decido fazer, vou me esforçar e com a graça dele eu vou conseguir fazer isso diariamente. Nós vimos também que o maior obstáculo para um relacionamento íntimo com Deus é o pecado. Isaías 59, né? Um texto bem conhecido. A mão de Deus não está encolhida para que Ele não possa operar, não possa salvar. Os ouvidos de Deus não estão inflamados para que Ele não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus.
Os nossos pecados impedem que Deus nos ouça. Então o problema não é do lado de Deus, o problema é sempre do lado humano. E nós precisamos então tomar essa decisão, né? O pecado afeta seriamente a comunhão com Deus. Então eu preciso tratar do pecado. Eu preciso amar a justiça, amar a verdade e trabalhar, né, para me livrar completamente. Eu preciso confessar, eu preciso abandonar e eu então recebo a purificação do sangue de Jesus que está disponível para nós. 1 de João 1,6 é o texto básico que nós vamos trabalhar hoje à noite. Ele fala, portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo em palavras e ações, que é o tema nosso aqui, não é? Queremos santidade em atitudes e ações. Eu não posso dizer que amo a Deus, estou andando com Deus, estou assim com Ele, mas amo a escuridão, amo as trevas. Isso vai contradizer e neutralizar aquilo que eu estou fazendo. O verso 7 está aqui no banner, vamos ler juntos? Porém, vamos ler por aqui. Se andarmos... O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado que foi admitido, confessado, agora foi lavado, foi remido, e nós saímos dessa situação. Tá? Existe apenas uma saída para o pecado. E qual é? O arrependimento. Pecado não se guarda, não se engaveta, não se esconde, só existe uma saída bíblica. O arrependimento. Né? Nós precisamos nos arrepender e trabalhar. O arrependimento, no sentido verdadeiro, envolve 2 passos, bem simples. Um é admitir e o outro é confessar. 2 passos simples do arrependimento. Eu admito e eu confesso. Se eu admitir e confessar, Deus me perdoa, me purifica e eu abandono a partir de agora isso. E o que acontece quando confessamos os nossos pecados? Deus perdoa e esquece essa história. A santidade de Deus e a justiça de Deus não permite que Ele cobre de nós um pecado já perdoado. Isso é muito interessante. Muito interessante. Se eu pecar de manhã e me arrepender e confessar para Deus, e Ele me perdoar, e Ele me perdoa, se depois do almoço eu fizer de novo, e eu chegar lá para confessar e pedir perdão, Deus não vai falar, mas de novo? Não existe de novo, porque o primeiro que eu confessei, não existe. Tem a história de um monge que estava desenvolvendo uma comunhão muito grande com Deus, na sua devocional, na sua meditação. E ele começou a receber visitação de Jesus. Jesus aparecia para ele, e eles conversavam. E essa notícia espalhou, e o bispo não gostou nada dessa história de misticismo, de alguém na minha paróquia tá tendo essas coisas de pentecostais. E chamou o monge, deu uma dura nele, mas ele não teve muito argumento para contradizer o que o monge falou. E ele disse assim, vamos fazer o seguinte, na próxima vez que Jesus aparecer para você e vocês conversar, pergunte para ele, eu estou pedindo para você perguntar para ele,
quais foram os últimos pecados, os pecados que eu contei, que eu confessei na minha última confissão. Vamos ver se é Jesus mesmo. Se ele te aparecer, pergunta para ele, fala para ele que o bispo mandou perguntar quais foram os pecados que ele confessou na última confissão. Passado alguns dias, o monge chamou o bispo e falou: olha, Jesus apareceu, batemos um longo papo, foi muito legal. É isso, meu irmão. Miqueias fala que Deus lança nas profundezas do mar os nossos pecados. Então nós vamos voltar a caminhada inteiramente limpos, purificados. Por causa disso, nós podemos andar em vitória, né? Que é o que nós vamos falar hoje à noite. Viver em santidade é andar em vitória. O texto de 1 de João 1,6, que nós estávamos lendo agora há pouco, fala isso. Se nós dizemos que andamos na luz, mas mentimos, estamos na escuridão, não andamos na verdade, estamos pecando, estamos falhando. Isso é uma verdade. Agora, eu vou ser bem prático essa noite. De manhã eu acabei viajando bastante, mas hoje à noite eu vou ser mais concentrado, mais conciso. Vamos começar pelo seguinte: ninguém cai em pecado de uma hora para outra. Ninguém cai em pecado, né, sem que haja um processo de queda. Isso é natural, né? E esse processo pode ser tão sutil que a pessoa não percebe que está caminhando para uma cilada, para uma armadilha. É tão leve, é tão natural. Eu estou fazendo o que é certo, estou fazendo o que eu creio, o que Deus quer que eu faça. E o desvio é tão suave, tão sutil, que a pessoa pode ir longe. E quando ele perceber, às vezes é impossível voltar. Claro que sempre é possível voltar. Nós sempre podemos fazer uma escolha. Mas dependendo do envolvimento que a pessoa já tem emocional, e intelectual e tudo mais com a situação, é irreversível. Todo pecado, né, toda queda, há um processo que leva a isso. Ninguém levanta, faz um devocional, ora, fala em língua, medita, aí sai, aí chega no caminho, alguém, vamos roubar um banco? Claro, eu estou meio duro mesmo. Não é assim. Há um processo nisso. E algumas pessoas nesse processo, eles culpam a Deus. E outros culpam o diabo. Mas sabe o que a Bíblia diz? O único responsável por isso sou eu mesmo. Sabiam disso? É isso que Tiago fala. Já viu lá na sua Bíblia, Tiago 1,13? Olha lá. Abra sua Bíblia lá. Tiago 1,13 em diante fala o seguinte: ninguém, diga comigo, ninguém, quando você diz ninguém, ninguém em grego é igual em português, é ninguém. Né? Quando fala ninguém, é nem eu, nem você, nem o João, nem o fulano, é ninguém. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Deus queria ver se eu era forte mesmo. Deus queria ver se eu era fiel. E armou para mim. Não é verdade. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tem esse problema de sentir uma coceirinha, de fazer uma maldade. Nossa, minha mão está coçando, vontade de dar um cascudo naquele cara. Não é? Ele não fica tentado. Mesmo se você chegar perto dele e ficar cutucando ele, provocando ele, ele não se sente provocado.
Deus não é tentado pelo mal, em momento nenhum. Deus perde a paciência e fala, eu não aguento mais, vou fazer bobagem. Jesus, fica de lado aí que o negócio agora é comigo. Ele não faz isso. O mal não tenta a Deus. E ele também, por si, não tenta. Isso está escrito na palavra. Né? Ok. O verso seguinte fala, ao contrário, não estou sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, e ele, como ele também não é tentado. Cada um, fala isso, cada um, e cada um em grego também é igual em português. É cada um, é eu, você, ele, ela, os que já foram, os que virão, cada um é eu e você e todos nós. Ninguém, quando for tentado, diga, Deus está me tentando. Não é verdade. E cada um é tentado, olha aí, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai. Então, há uma ocasião que ela não atrai. Quando ela atrai, atrai. Né? Quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Cada um de nós, cada pessoa do universo, é tentado por aquilo que ele apetece. Eu não vou ser tentado por uma coisa que eu não gosto. Imagina, pastor Jason com muita fome, num rango violento, caçando comida. Aí alguém de vocês abre um marmitex que está uma delícia cheirando dobradinha. Eu vou continuar com fome. Pode ficar tranquilo. Puxa vida, estava torcendo para o pastor Jesus aceitar só a metade, que eu gosto demais disso. Meu filho, tu vai comer todinha. Não vou, não me tenta. Nossa, eu cheguei na casa de alguém, estava comendo dobradinha, me deu água na boca, e muita. Quando eu penso em dobradinha, as últimas vezes que eu comi, que eu tentei, bota aquele negócio e ele vai inchando, vai ficando parecendo uma bola de futebol inchando, e quanto mais você mastiga, ela vai lá, ela vem cá, ela escorrega para cá, ela vai para lá, você manda ela descer, ela quer dar mais uma. Dobradinha não me tenta, mas bota a esperdade, Tânia, para você ver. Tu fica assim. Mostra uma rapadura com um pouco de farinha perto de um baiano. Cada um é tentado por algo que lhe atrai. Então, meu querido, se você gosta de uma coisa da cor escura, o diabo nunca vai trazer uma clarinha. Não te atrai. Né? Se você gosta de uma coisa de tal jeito, você nunca vai ser atraído por uma ou contrário daquilo. Vocês já viram algum corintiano atraído por cor verde? Já viram? Sugere para um corintiano pintar a casa dele de verde. Ou o contrário. Então, se o diabo tiver que armar para você, ele vai armar para algo que mais cedo ou mais tarde te chama atenção. E isso você precisa prestar atenção. Né? Tem um provérbio chinês que fala que você não pode obrigar um cavalo a beber água. Mas você pode dar sal para ele. Então, se ele quer te pegar e você não está caindo, ele vai armar uma para você mesmo ter necessidade. E aí você se embaraça. Satanás usa situações, pessoas
e coisas materiais no seu processo de tentação. Situações, pessoas e coisas para nos tentar. E a gente precisa estar preparado para isso. E outra coisa, essas pessoas, coisas e situações vão afetar rapidamente a sua mente e a sua imaginação. E aí que está o grande perigo. Porque isso vai produzir, vai mexer com os seus desejos, que vai te empurrar para o pecado e para a morte. O fruto da nossa mente é alimentado pelos nossos desejos, né? E aí, isso vai nos levar à escravidão. E a escravidão ao pecado é algo muito sério. E esse pecado repetido, praticado seguidamente, conduz a um processo de morte. Essa morte não precisa ser necessariamente cair duro e ser enterrado. Essa morte pode significar, por exemplo, alegria. De repente, aquela pessoa que era feliz, alegre, murcha, definha. Era uma pessoa cheia de esperança. Hoje ela não tem esperança de nada. Era uma pessoa de muito potencial e está tudo desperdiçado. O pecado operou nela e destruiu. Pessoas com chamado, pessoas com habilidades profissionais fantásticas, pessoas com inteligência e uma competência fora do normal. Fala, puxa vida, essa pessoa vai arrebentar na vida. E de repente ela arrebenta mesmo. E é arrebentada. E a pessoa vai viver em frustração. É um processo de morte causado pelo pecado. Outra coisa muito importante que vocês precisam, eu quero deixar aqui para vocês como uma coisa que vocês precisam manter muito claro na cabeça e no coração. Tentação não vai embora nunca. A tentação, ela precisa ser vencida. Aquilo que está te tentando, não adianta você disfarçar e distraí-la, pensando que ela vai largar do seu pé. Você tem que nocauteá-la e derrubá-la. Se você não fizer isso, ela volta e te pega. Tentação não irá embora. Ela precisa ser vencida. E isso só pode ser conseguido por meio de uma vida diária de oração e comunhão com Deus. Vencer a tentação só se consegue por meio de uma vida diária de oração e comunhão constante com Deus. Então você precisa praticar devocional, orar todos os dias, várias vezes ao dia, meditar na palavra, recitar a palavra, achar promessas na palavra e experimentar, se apropriar isso na sua vida. Diariamente, todos os dias. A vitória que eu consegui ontem, domingo, já não vale mais para hoje. A vitória que eu consegui hoje não vale mais para amanhã. É uma batalha diária, todos os dias, para andar em santidade, em comunhão com Deus, em vigilância e aplicando os recursos de Deus. Não adianta você orar 12 horas todos os dias durante o retiro e quando você sair daqui você nunca mais orar. Não adianta você fazer uma semana de jejum e depois nunca mais você se humilhar. É uma coisa que tem que ser feita constantemente, diariamente, todos os dias. Tá? Alguém disse que a qualidade de uma pessoa é determinada por aquilo que ela pensa. Então, aquilo que abastece os meus pensamentos vai influenciar poderosamente a minha vida. Os nossos padrões de pensamento vão determinar as nossas atitudes. E as nossas atitudes determinam as nossas ações. E as minhas ações, por sua vez, vai influenciar o meu caráter, que acaba influenciando o meu futuro e até mesmo o meu destino.
eu tenho que pensar e cuidar muito bem daquilo que entra na minha cabeça. Diz-se, uma pesquisa cristã, que um jovem, e não é só os jovens, uma pessoa, com tempo ocioso, ele pode chegar a ser tentado por imagens sexuais, pornográficas, 240 vezes por dia. Isso equivale a um pensamento a cada 4 minutos. Tirando as 8 horas que a pessoa dorme, e aí ele sonha com besteira, nas outras 16 horas, 240 vezes a mente dele é atacada por imagens e ideias sujas, pornográficas, imorais. Agora imagine o seguinte: você aprende que se eu substituir cada um desses ataques, cada vez que vier essa imagem, vier essa ideia, eu substituir por um louvor, por uma adoração, por um momento de oração. Durante o meu dia, 240 vezes eu vou chegar na presença de Deus. Você imagina que poder de oração essa pessoa vai ter? É sério, mas é importante. Isso precisa ser levado a sério. Se apagarmos, então, quaisquer dessas imaginações e substituir por louvor, adoração, palavra de Deus, ao invés de você ter uma vida suja, decaída, deprimente, vazia espiritual, você vai se levantar cada vez mais forte em Deus. Cada vez mais forte em Deus. Um dos segredinhos que eu recomendo, e eu uso, principalmente nessa área. Quando te vem um pensamento imoral associado a uma pessoa, a melhor maneira de você nocautear o que ronca e fuça, que está tentando plantar bobagem na sua cabeça, comece a orar e interceder por aquela pessoa. Se ela não for salva, ore pela salvação dela. Se ela já for salva, abençoe a vida dela. Senhor, que ela seja santa, pura, tremendamente cheia do poder do Senhor. Você acha que o diabo gosta que se ora por uma pessoa que ele está querendo fazer você pecar com ela? A primeira coisa que ele pensa é, já fui descoberto. O cara furou meu esquema. Agora, se eu perturbar ele 240 vezes por dia, ele vai orar 240 vezes por essa pessoa, ela vai acabar sendo salva. É melhor parar. Senão o prejuízo vai ser duplo. Se eu continuar tentando esse cara, ele vai ficar mais santo ainda. Amanhã ele está mais santo, mais cheio do Espírito Santo, mais cheio da palavra de Deus. Então, perdido, perco eu, deixa ele quieto. Mas se você der atenção, essa sementinha cresce. E não são só vocês, meninos e meninas, adolescentes e jovens que têm esse problema. E não são só vocês que precisam de vitória. E não só nessa área, mas em todas as áreas. Lembre-se que a palavra de Deus expressa a vontade de Deus. O que a Bíblia diz é o que Deus gosta, é o que Deus quer, é o que Deus queria dizer. A palavra de Deus expressa a vontade de Deus. Quando lemos a palavra de Deus, ela fala a nós. Deus fala conosco. Porque é a palavra de Deus. Quando nós meditamos nela, nós estamos plantando sementes da vontade de Deus na nossa vida. Meditar é gastar tempo, remoer a palavra, pensar e tirar conclusões que eu posso aplicar na minha vida. Ao fazer isso, eu estou semeando coisa boa na minha mente. Para receber a palavra de Deus no nosso coração, é importante que o seu coração esteja maleável, esteja aberto, esteja sensível, para que ela possa penetrar, né?
Você tem que estar disposto a obedecer às instruções que Deus dá. Esse mesmo Tiago que nós estávamos lendo agora há pouco, no capítulo 1, 21, ele diz o seguinte: portanto, deixem todo costume imoral. Eu estou lendo na nova tradução na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, né? É um pouquinho diferente da corrigida, atualizada, ou até NVI. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Deus planta a sua palavra no nosso coração. E eu devo aceitar que essa semente caia e esteja disponível para produzir aquilo que realmente interessa. No Novo Testamento, inclusive de manhã nós trabalhamos com esse texto, e vamos repeti-lo agora, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Porque o nosso espírito habita no nosso corpo. Deus habita em nós, no nosso espírito. Então, eu sou, você é, nós somos templos, habitação de Deus. 1 Coríntios 6, 19, né, Paulo trabalhou isso fazendo aquelas perguntas importantes. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário de Deus, né, o santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E também que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por um preço muito alto. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu sei que o meu corpo, que eu inteiro, sou morada de Deus. Onde Deus habita, há santidade, há vontade de Deus. Agora, talvez seja novidade para você, mas para mim foi uma descoberta muito interessante. Por que é que a gente constrói um templo? Vamos pensar, por que as igrejas constroem templos? Qual é a finalidade de se construir um templo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Hã? Não sei. Por que vocês vão a um templo? Para adorar. Então uma igreja se reúne e constrói templo para se reunir e fazer o quê? Adorar a Deus. Templo é um lugar de adoração. Certo? Certo. Templo é um lugar de adoração. Você é um templo? Sim ou não? Se você é um templo, qual é a finalidade da sua existência? Adorar a Deus. Agora me diga uma coisa. Um templo que não está sendo bem utilizado, o que pode acontecer com ele? Pode ser invadido. Ao invés de adoração verdadeira, pode começar a acontecer outras coisas lá. Nós fomos criados por Deus para ser santuário de Deus, morada de Deus e para adorar a Deus. E como nós funcionamos 24 horas por dia, ou você funciona 24 horas por dia adorando a Deus, ou então você funciona uma hora adorando a Deus, outra hora praticando idolatria. Porque toda adoração que não é a Deus é idolatria. Todos os momentos que você não está adorando a Deus, você pode estar praticando idolatria. Toda adoração que não é verdadeira é idólatra. Toda adoração que não é verdadeira é idólatra. Eu vou pegar mais pesado ainda, daqui a pouquinho. Esse templo que somos nós,
ele tem algumas câmeras, alguns quartos secretos, que nós chamamos de estruturas mentais. Na casa da gente, onde a gente mora, claro, o pessoal de Bauru não, estou falando de Guararapes e de outros lugares do Brasil, vocês são chique. Gente que não é chique, tem um cômodozinho só para juntar tranqueira. Gente fina não tem isso. Né? Só tem tranqueira. Cadeira faltando uma perna, faltando um assento, panela faltando um cabo, bule faltando o bico, xícara faltando uma asa, liquidificador que não tem hélice, tudo que é tranqueira você joga lá. Né? Tudo vai para aquele lugar. E alguns quartos desses se enchem tanto que a pessoa nem mais entra lá. E fica lá criando teia de aranha, pó e tudo mais. Meus queridos, o mundo da nossa imaginação pode ser um mundo particular muito perigoso. Nós temos alguns quartinhos dentro de nós que a chave, umas foram jogadas fora e outras foram engolidas. E ninguém sabe o que está lá, e às vezes nem nós. Porque as coisas são tão feias que a gente não tem coragem de olhar e nem de visitar. E nenhuma pessoa que entra na nossa vida, a gente deixa ela tocar lá. Você é meu amigo, eu te amo, meu bem, meu cheiro, minha cumbuca de tempero, mas tem um lugar ali que você não deve mexer. Se você mexer, eu saio do sério. E em alguns desses quartinhos secretos, nem Deus tem permissão para entrar. Quando o Espírito Santo dá um toque, a pessoa entra em choque e fala, estou fora. Você é santo, você é Deus, eu te amo, mas nós paramos por aqui. Aquilo é muito dolorido para mim, aquilo é muito feio, aquilo me envergonha, eu até passo mal quando eu lembro daquilo. Então deixa quieto onde está. E isso é terrível. Isso é desastroso. E essas câmaras secretas, elas podem ser cheias de imagens divinas baseadas na palavra de Deus. Ou pode ser cheias de tranqueiras e imagens profanas e imorais. Por que é que de vez em quando a gente se assusta com alguém que era tão crente, tão fervoroso, e entrou numa esparrela que ninguém acredita? É porque nós só conhecíamos a casa dele pela fachada. Você via ele aqui. Quando pedia para ele orar, o céu tremia. Mas por dentro tinha coisas. E de vez em quando a pessoa volta a visitar e adorar naquele santuário. Então, as imagens profanas podem ser de pornografia, fantasias sexuais e uma série de outras coisas. E as pessoas escondem isso no interior e sozinhos, de vez em quando, eles visitam esse santuário particular e ajoelham e adora. Ninguém tem acesso quando eu estou no computador, lá no meu quarto. Ninguém sabe o que eu vejo na televisão depois das 2 da madrugada. Ninguém sabe das revistas que eu tenho no meu armário lá no meu trabalho. Ninguém sabe do que eu faço lá no colégio.
Ninguém sabe daquilo que eu faço em tal lugar, em tal lugar. E a pessoa volta lá de vez em quando, e alguns diariamente, cotidianamente, para o seu santuário particular de idolatria. Eu quase caí duro quando o Espírito Santo me mostrou que imoralidade, pornografia, fantasias sexuais é idolatria. Eu quase discuti com ele. E ele me mostrou que a razão por que isso é assim é porque o diabo engana a pessoa, o entendimento da pessoa, para ele não perceber o que está fazendo. Eu vou mostrar para vocês o que é que o Espírito Santo me mostrou. Quando você tem uma fantasia sexual, uma fantasia erótica, não importa com quem seja, famosa, famoso, bonitão, galã, você nunca vai ver ela, você nunca vai encontrar ela, porque ela mora na Rússia, mora na Sibéria, mora nos Estados Unidos. Mas aquela pessoa faz tudo o que você quer, do jeito que você quer, nas posições que você quer, pelo tanto que você quer, fala as palavras que você quer ouvir, faz o convite que você espera ouvir. Sabe o que é isso? Você sentado no trono como Deus e alguém te servindo. Ficaram chocados? Ou não é? É. Você marca o encontro no lugar que você quer, a pessoa vai, na hora que você quer, com a roupa que você quer, tira a roupa do jeito que você quer, faz tudo do jeito que você quer. Você é Deus, você manda. A pessoa está ali unicamente para te servir. E o que você quiser, acontece. Isso é culto. Você sendo adorado. Você no trono. É aí que entra o pecado contra Deus. E isso escraviza. E depois destrói a pessoa por dentro. Destrói o casamento, destrói a moral da pessoa, destrói a fibra da pessoa. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que elimina isso. Não vou só jogar vocês no buraco e deixar vocês lá no fundo, apavorados. O que eu vou fazer agora? Deus, quando revela uma coisa, Ele revela como sair. Deus é redentor, Deus é misericordioso. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 8. Achou? Acompanhe comigo, bem atento. Não deixe a sua mente voar. Fica comigo aqui agora que nós vamos trabalhar com uma coisa boa. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo. Era fogo, e dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Ezequiel estava sentado, conversando com líderes de Israel, uma conversa em casa, na casa dele, e de repente ele começou a ter uma visão, e ele viu esse ser, né, como que de fogo, desde os lombos e daí para baixo, e para cima era muito resplendente, parecia um metal brilhante. Estendeu
essa pessoa, esse ser, né, estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cabelos, pelos cachos da cabeça. Uma versão que fala, né, pelos cabelos. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, à entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. Então veja bem, ele descreveu a visão que ele teve. Ele viu aquele ser, e esse ser estendeu uma coisa que parecia mão, e pegou ele pelos cachos do cabelo, e tirou o espírito dele de dentro do corpo. E de lá da Babilônia, levou ele em espírito a Jerusalém, e colocou ele dentro do pátio do templo. O corpo dele estava lá na Babilônia, e em espírito, o espírito dele estava lá no templo em Jerusalém. Aí ele continua. E ele foi colocado no pátio, bem de frente uma imagem, um ídolo que alguém tinha colocado dentro do pátio. Na minha versão fala imagem dos ciúmes, noutra versão fala uma imagem de um ídolo horrível, que provoca a ira de Deus. É claro que Deus mandou fazer o templo de Jerusalém para ele ser adorado. Colocar um ídolo lá dentro iria irritar Deus. Ok. Verso 4. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali. A glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. É uma outra visão que ele teve anteriormente. Ele me disse, Deus falando com ele, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Na porta do lado norte da entrada do templo de Jerusalém, estava um ídolo, que é uma coisa que Deus detesta. Verso 6, disse-me ainda, filho do homem, vê o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás maiores abominações. Olha o que o povo está fazendo para me afastar do meu templo. Deus é santo, não aceita idolatria. Se alguém quiser afastar de Deus, faz o quê? Bota um ídolo lá dentro. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, o que acontece se eu começar a adorar outra coisa no meu coração? Deus sai. Verso 7. Deus falou, ó, vou te mostrar coisa pior ainda. Você viu um ídolo na porta do templo. Ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Ok. Não mandou ele entrar pela porta. Tinha um buraco na parede, talvez o reboco quebrado, né, caído. Deus falou, cava ali para você ver o que você vai achar. Ele derrubou os tijolos e deu numa porta. Aí Deus falou, entra para você ver o que está acontecendo lá dentro. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. As paredes
do santuário pintado de imagens profanas e imorais e de todo tipo de animais que Deus detesta, pintados para todo lado. E as pessoas com incenso, com objetos, oferecendo culto àquilo. E eram líderes de Israel, anciãos. Inclusive, um dos filhos do sacerdote principal estava no meio deles, oferecendo incenso. Aonde foi isso? Numa câmara secreta. Para ele chegar lá, Deus mandou arrebentar a parede. Aonde é que Deus mora hoje? No nosso espírito. E eu disse para vocês que lá tem câmaras secretas, cheias de porcaria. Quando Deus entrou lá, o que Deus viu? Vocês já passaram em oficina mecânica? Você já viu o que tem pendurado para decorar as paredes? O que é que tem na tela, protetor de tela do seu computador? O que é que você pendura na parede para decorar a sua casa? Não estou falando da sua casa lá, não, estou falando do seu coração. Playboy, Fiesta. E hoje tem as possibilidades digitais ilimitadas. E todo mundo ali, babando, adorando. Oferecendo culto a imagens. Lembra que eu falei da imaginação? A sua imaginação te leva longe. Vai fundo. Na casa de Deus, no templo de Deus, lá no lugar secreto, que Deus deu um jeito de arrebentar a parede para mostrar o que realmente tinha por dentro. Quem passasse lá no templo por fora, só ia ver casa de Deus e lugar de adoração. Mas o que os líderes e os sacerdotes, os diáconos, presbíteros, líderes de célula, líderes de ministério estavam fazendo lá dentro? Todos eles adorando imagens imundas. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Vê o que cada um está fazendo? Cada um na sua própria câmara, cada um fazendo no seu próprio santuário particular de pornografia, de imoralidade, de violência e de tantas outras coisas. Pois dizem, olha a desculpa deles: o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Você acha que se você praticar imoralidade debaixo do cobertor, com a luz apagada, ou lá no banheiro quando está tomando banho, Deus não vê? Porque Deus só vê quando está no culto, no templo? Você acredita que Deus é onisciente, mas Ele não sabe nada do que você faz no escondido, no escuro? Não, nós terminamos o culto e o pastor falou que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhem vocês. Então, Deus já se despediu, Deus já voltou para o céu, o culto acabou. Tudo que eu fizer agora está liberado. Você acha que é assim? Você crê que o seu Deus é onisciente, sabe tudo, vê tudo, pode tudo, e não está vendo nada disso, não está nem importando o que você está fazendo, mas você está dizendo para você mesmo, eu posso fazer, ninguém está vendo. Eu posso ser imoral, eu posso ser um líder da igreja, eu posso ser um pastor, eu posso ser um reverendo, e lá dentro eu sou idólatra, eu sou imoral, eu sou profano, eu tenho cultos particulares de imoralidade, mas quem é que sabe? O nosso tema dessa noite é para andar
em santidade, você tem que andar em vitória sobre o pecado. E a única maneira da gente vencer o pecado é confrontando, admitindo que ele existe e que é perigoso. Verso 13. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Tem coisa pior ainda. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte. Entrada da porta do templo, do lado norte. E eis que estavam ali a união feminina, numa reunião, chorando por um ídolo. Não é isso que está escrito aí? Que tipo de mulheres se reúnem na porta do templo e no templo? Eu nunca vi reunião de macumbeiras na porta da igreja batista. Estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. É um ídolo. Vocês pensam que as mulheres também não têm fantasias? Vocês pensam que elas também não cultivam coisas no coração? Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Parece que o rio de sujeira não para de correr. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. Eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar. Veja bem, bem no centro, já perto do altar. Cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Dentro da casa de Deus, pertinho do altar, de costas para Deus e adorando o sol. Vocês já viram o quanto o Oriente tem influenciado as pessoas a cultuar? Quanta porcaria tem vindo do Oriente? Há um pouco tempo atrás, a Globo fez uma novela aí, que parte dela era sediada na Índia. Vocês viram o que virou o Brasil? Todo mundo enfeitando as casas com ídolos, com elefantes, bichinhos, danças, roupas. Todo mundo virou para o Oriente e começou a... Vocês já viram como que as religiões orientais têm crescido no Ocidente? Então me disse, verso 17: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o que eles o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eles a chegar o ramo ao seu nariz. Sempre que eu li esse texto aqui, eu ficava, mas o que é isso aqui? Isso aqui era um tipo de ritual de culto de alguns ídolos que tinham naquela época. E eles usavam, vamos usar uma coisa brasileira para vocês entenderem. Um raminho cheiroso, um matinho cheiroso, que eles colocavam debaixo do nariz para que o hálito fosse puro e cheiroso, agradável ao ídolo. O ídolo não gostava de bafo.
Então os adoradores dele andavam sempre com um raminho. E Deus falou, olha aí, ó, a turma toda, olha lá, a galera toda com raminho. Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Deus estava falando com o povo dele, o que estava acontecendo na vida deles. Então, muitas vezes, Ezequiel, Jeremias, oraram desesperados. Deus, por que nós vamos para o cativeiro? Nós somos o povo de Deus, nós somos renovados, falamos em língua, nós temos as promessas, por que essa desgraça toda? Ele falou, Ezequiel, deixa eu te mostrar por dentro como é que é a coisa. Senhor, nós somos batistas renovados, a primeira de Bauru, nós podemos, nós temos. O Senhor falou conosco, nosso pastor é homem de Deus, só traz aqui pessoas cheias do poder. Por que tem algumas coisas dando errado conosco? Aí Deus fala, deixa eu mostrar por dentro para vocês verem o que realmente é. Eu sei que na hora do culto, na hora do santuário, na hora da adoração, todo mundo vem limpinho, arrumadinho, cheirosinho, todo mundo dá 3 beijinhos, meu bem, meu cheiro, meu amor, meu irmão, que alegria, Pai do Senhor, graça e paz, que saudade de te ver. Mas depois que acaba tudo isso, que volta para o particular, como é que é? Aqui vocês adoram Jeová, e lá? Dentro do seu coração, o que realmente está acontecendo em termos de adoração verdadeira? Qual a saída? Existe saída. E os passos para sair é o seguinte: a pessoa precisa continuar resistindo a essas imagens, a esse tipo de culto, a essas coisas impuras, e substituí-las por verdadeira adoração e imagens verdadeiramente sagradas de Deus. Ter visão de Deus, ver a glória de Deus. O profeta Isaías tem aquele capítulo gostoso que a gente gosta, capítulo 6 de Isaías, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. As abas das suas vestes enchiam o templo. Gente, eu acho que isso é maravilhoso demais. Eu não sei se eu gostaria de ver o que ele viu. Olha o tamanho da grandeza de Deus. A barra da roupa, do manto de Deus que ele estava vendo, só a barra enchia o templo. Que tamanho será o homem inteiro? Isaías nasceu crente. Ia ali no templo todos os dias. Já era um jovem, formado. Família real, nobre, acostumado na adoração. Por que só naquele dia ele viu a glória de Deus? Será que Deus nunca tinha estado lá antes? Deus sempre esteve lá. Ele é que nunca tinha tido uma experiência. Meu querido, há quanto tempo você vem na igreja? Há quanto tempo você frequenta templos? Mas você já viu a glória de Deus? A presença de Deus já se manifestou de forma que você fala, hoje eu sei que Deus é Deus mesmo. E a primeira coisa que Isaías percebeu quando ele viu a glória de Deus, que ele viu a presença de Deus, que ele teve uma experiência de Deus, a primeira coisa que ele descobriu é que ele era pecador. A primeira coisa que ele descobriu, junto com ser pecador, é que a galera com quem ele andava era todo mundo boca suja. Lembra que ele falou, ai de mim, porque eu sou pecador e ando na companhia de pessoas de lábios impuros. Falam palavrões, falam coisas imorais. A galera minha é da pesada. Agora que eu vi Deus, eu vi o quanto eu sou mau, o quanto eu sou pecador.
E o quanto as pessoas que eu valorizo e que eu prezo e que eu até dou a minha vida por elas são todos profanos, imorais e sujos diante de Deus. Ai de mim, eu vou perecer. E a misericórdia de Deus se manifestou, tirando uma brasa do altar e passou nos lábios dele. Falou: Isaías, o seu pecado foi perdoado, Deus te purificou. Você é especial, Deus te ama. E Deus precisa de você no ministério. Meu querido, não importa o que foi até hoje, mas hoje a coisa precisa mudar, porque Deus te ama, Deus vai te perdoar, Deus vai te purificar, e Deus vai te chamar para fazer uma grande coisa para a qual Ele te criou. O diabo quer te enganar, te levar para o caminho da imoralidade, da infidelidade, para o caminho falso. Mas Deus quer te levar para a santidade, para a pureza, para a justiça, para a verdade, para ver a glória dEle. Deus quer que você seja um templo onde Ele realmente é adorado, em todos os lugares. Onde as câmaras do seu santuário são todas cheias de presentes para Deus, de ofertas para Deus, de coisas para Deus, e não de tranqueiras e de coisas imorais. Deus quer que a nossa vida, a minha vida, a sua vida, seja por fora linda e por dentro mais ainda. Mas eu tenho que tomar uma decisão. Eu preciso vencer isso. Né? Quando Satanás ataca a nossa mente com essas imagens, você precisa adorar a Deus, pois você foi criado para adorar a Deus e não adorar o que o diabo está querendo colocar na sua cabeça. Quando vem algo que é estranho para a adoração a Deus, rejeite aquilo e bota o culto para funcionar. Você descobriu que o seu tempo está sendo usado 2 vezes por semana e está descobrindo que os macumbeiros estão querendo fazer sessão lá. Olha, vocês não usam o tempo na sexta-feira? Deixa para nós. A gente gosta de sexta-feira. E meia-noite ainda. Ah, você pode, então pode usar. Eu só vou usar no sábado com a mocidade. Não, Satanás. Sexta-feira eu também adoro a Deus. Vai ter culto sim. Começa hoje. Mas você não avisou ninguém, não precisa, Deus sabe, e eu vou estar lá, dentro do meu coração, eu estarei adorando a Deus o tempo todo, está lotado, esquece, vá baixar no terreiro. A minha vida é de Deus, o meu corpo é de Deus, eu sou o santuário de Deus para adorar a Deus. E agora vai começar a ter culto 24 horas, está sempre ocupado. É por isso que a Bíblia fala para você encher a sua vida com louvor, com adoração, orar em todo o tempo, adorar em todo o tempo. Porque se o culto não estiver funcionando, tem gente querendo invadir o templo e fazer o tipo de culto dele lá. É na adoração que você vai ter vitória. E nós precisamos guardar a nossa alma e a nossa mente. E nós precisamos também fugir do pecado. Você conhece Romanos 12? 1 e 2? Está dizendo o que eu estou dizendo. Aliás, eu estou dizendo o que lá está dizendo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Onde é que se oferece sacrifício? No templo. Que tipo de sacrifício? Para Deus tem que ser agradável. E é um sacrifício vivo, não é um sacrifício morto, não, vivo. É um culto consciente. Eu sei quem eu estou adorando, e eu sei como eu estou adorando, e sei por que estou adorando. E uma coisa interessante aqui, ó. De manhã eu falei sobre espírito, alma e corpo, como é que funciona. Olha o que Paulo disse. Irmãos,
eu peço que vocês, né, numa versão jasônica, diz o seguinte: irmãos, pelo amor de Deus, apresentem o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele não falou, se apresentem a Deus. Ele está falando, Jason, você, que é a parte espiritual, pega esse corpão seu e sacrifica ele no altar. Mas matar? Não, vivo. Bota no altar e bota fogo no altar. Quem deve comandar a nossa vida é o espírito e não a carne, não o corpo. Então eu, espírito, vou pegar o meu corpo e sacrificar. Apresentar o meu corpo. Por quê? O corpo é um excelente servo, é um escravo maravilhoso. Mas se você deixar ele se tornar senhor, você está ferrado. Com o corpo você anda, passeia, você faz atletismo, você faz ginástica, você cuida da sua profissão, você faz coisas tremendas. Você vem no culto, você adora, você toca, você canta, você dança, você vibra, você faz tudo. Mas se você deixar ele mandar, ele vai te enfiar no pecado com tudo que você tem direito e um pouco mais. Então o espírito tem que controlar e não a carne. Né? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com o sistema que o mundo oferece. Não se conforme, não aceite, não se amolde. Como é que o mundo quer que a gente seja crente? O mundo não tem problema que a gente seja crente. Ele só não quer que você seja fanático. Você não precisa ir na igreja todo dia que tem culto. Você não precisa ler a Bíblia tanto, porque se ficar lendo Bíblia demais, fica louco. Você não precisa exagerar nessa história de santidade. É bom ter um bom comportamento, mas não exagera. O dia que tiver um churrasquinho, você pode deixar de ir na ceia, porque afinal você ia comer lá e ia comer aqui. Então vem comer no churrasco, que lá é só um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho. Aqui tem copão de vinho, tem chopp à vontade, tem refrigerante, né? E tem comida à vontade. Comer lá por comer aqui, comer pouco lá e comer muito aqui. E o espírito assim, doidinho para ir para a ceia e o corpo doidão para ir no churrasco. Gente, o mundo não tem problema com a sua fé. Ele tem problema com você praticar a sua fé. Se você puder ser crente do jeito que o mundo quer, olha, você vai ter apoio. Eles vão elogiar você para todo mundo. Olha, essa aqui é crente, mas não é chata. Ela é das nossas, ela está sempre conosco. Esse garoto aqui é 10. Galera, ele é massa. Eles não têm problema que você seja crente, que seja cristão. Paulo fala, não se conforme com o padrão do mundo. Eles estão armando para você. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Olha o tempo do verbo. Não é Deus que vai te transformar. É você que vai se transformar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Senhor, estou tendo muita fantasia sexual. Me salva, me liberta. Você vai orar até ficar velhinho de barba branca. E continuar vendo besteira. Você vai ter que crucificar a sua carne e transformar o conteúdo mental que alimenta seus pensamentos. Tem gente que fala que eu sou muito desbocado, mas tem hora que eu prefiro ser. Porque se você fala meio velado, as pessoas não entendem. Você passa o dia inteiro olhando revista pornográfica, vendo imoralidade na internet, assistindo filme sujo. Quando você chega aqui na igreja, que você levanta as mãos e fecha o olho para adorar, o que é que você vê? Bunda e peito. E aí fala, sai. Mas
Mas você enche a mente o dia inteiro de pornografia, quando chega num determinado momento, você fecha o olho, você quer ver o quê? Não está errado o culto, não. Está errado que você está alimentando a sua imaginação. Eu fui num congresso de pastor uma vez, é só uma ilustração para descontrair. E estava marcado para começar com um jantar, pelas 5, 7 da tarde. E nós conseguimos chegar no local já umas 7 da noite, nos perdemos, era um lugar estranho, difícil, já fora da cidade. Varado de fome, tinha viajado o dia inteiro. Chegamos lá, nós fomos os primeiros a chegar. E o pessoal estava esperando o pessoal chegar para o congresso, fazer a inscrição, para eles pegar o dinheiro e comprar comida. Aí vocês imaginam quem estava varado de fome, cansado. Nossa, alguns pastores saíram da carne, outros nem tinham entrado, então a coisa, né? E foi aquele desespero. Eu, tão cansado, já estendi um colchão lá perto, lá, e já comecei a tirar um cochilo. Lá pelas 10, 11 da noite, me acordaram que tinha feito um lanche, e quem quisesse já podia tomar o lanche. Eu falei, vou tomar, porque fazer o quê? Aí fizeram um pão com ovo, e um refrigerante, ou um suco, não me lembro agora, e nós comemos e fomos dormir. No outro dia de manhã, fizemos devocional, foi tudo bem. E aí alguém falando das expectativas do encontro, aí um pastor falou, irmãos, essa noite Deus me deu eu tive um sonho, e eu tenho como uma palavra de Deus. Eu vi no meu sonho, assim como que um ovo quebrou na minha mão, e a clara escorria, e ficava aquela gema. Eu falei, gente, depois que nós passamos outro, você ia ter que tipo de revelação? Qualquer outra revelação seria do diabo, gente. Você só poderia sonhar com ovo. Não. Você já estava com fome, com raiva, cansado, sujo. Lá pelas 11 da noite aparece um pão com ovo. Que tipo de sonho você vai ter? Que tipo de revelação você vai ter de noite? Então, meu querido, com o que você alimentar a sua mente diariamente, cotidianamente, isso vai fluir o tempo todo na sua mente e na sua imaginação. Lembra que eu falei no começo que a tentação não vai embora? Você tem que derrotá-la. Você balança a cabeça, ela sai. Aí ela entra pelo outro lado. Você faz assim, ela cai igual catarro e bate aqui assim. E por mais que você tenta se livrar, ela não descola. Gente, eu estou falando uma coisa que todo mundo sabe. E não adianta você fazer uma oração de consagração e chorar, e os irmãos achando que você está cheio do poder, e você sabe que não tem poder nenhum, você está lutando com um bicho que está grudado na sua cabeça e querendo entrar para o coração, e você querendo dar um tempinho para Jesus, e Jesus está tentando se espremer para ficar ali. Você não pode prevalecer contra a tentação se você não derrotá-la. Compreenda que Deus vê claramente o que fazemos em segredo. Não existe mistério nem segredo para Deus. O exercício que eu vou dar para vocês aqui são 4 passos que você vai fazer para você começar a ter vitória. Não é uma receita do Cacete e Planeta. Seus problemas acabaram. Não acabaram. Vou te ensinar como vencer cada dia. Não existe fórmula milagrosa. Que fez, tomou, nunca mais vou ser tentado. Primeira coisa, examine os quartos secretos da sua vida, onde a escuridão ainda pode estar se escondendo, especialmente em sua mente e na sua imaginação. Para uma hora, hoje mesmo, ou amanhã, ou quando terminar o retiro,
e começa a refletir que tipo de fantasias, que tipo de bobagem, que tipo de pecado, que tipo de coisas imorais, ou de violência, ou de outra área, que eu tenho pensado, que eu tenho imaginado, que já aconteceu comigo, já passou comigo. Crie coragem, abre essa porta desse cômodozinho secreto que você não deixou ninguém entrar, e entra lá e vê tudo que tem lá. Faz um inventário. Aí você faz o segundo passo. Pega um papel e escreva todas essas coisas que você descobriu e estiver lembrando. Se você quiser ser mais esperto um pouco, escreva em código. Porque se outra pessoa, por acidente, pegar a sua lista, não tem problema. Fui imoral, pensei nisso. Lembre as pessoas com quem você já teve fantasia sexual imoral, e aliste tudo. Fulana de tal, fulano de tal, fulano de tal, naquela época, naquele tempo, ontem, hoje e para sempre. Anota tudo, faz uma lista. Não importa o tamanho da capivara. Faça. E fala, Espírito Santo, se tiver mais alguma, me avisa. Depois da lista pronta, se aparecer mais alguma, coloca. Faz um inventário inteiro. E não suavize a coisa. Não passa um melzinho para ela ficar gostosa. Não. Foi imoralidade sim. Foi pornografia sim. Foi sujeira sim. Foi maldade sim. Eu fiz de propósito. Eu deixei entrar porque eu quis. Faz toda aquela lista. Terminou de fazer a lista? Então agora, você se arrepende de todas elas. E fala para Deus, Senhor, eu me arrependo de tudo que está aqui. Disso, e vai riscando. Estou arrependido, confesso, admito a minha culpa e a minha responsabilidade nisso, e vai até o fim da lista. Depois você queime ou destrua, do jeito que te interessar melhor essa lista. E deixa o coração disponível para qualquer hora que Deus te mostrar, o Espírito Santo te mostrar qualquer outra coisa que tentou escapar, porque o diabo vai fazer isso. E ele aparece bem engraçadinho. Ih, você esqueceu aquela. Eu falo, me dá aqui, também tá. Senhor, essa aqui também foi minha. Porque se você arrepender e confessar cada uma, quando ele tentar trazer de volta, você fala para ele, cara, isso aí é passado. Você lembra que eu escrevi? Escrever é documento. Eu escrevi diante de Deus, diante dos anjos, e você mesmo assistiu. Eu me arrependi, pedi perdão, já confessei, acabou. Vai baixar no outro centro. Aqui não. Aí então você peça a Deus que te perdoe, te purifique, porque o seu tempo está limpinho para a adoração, para a glória dele. E comece a vigiar todos os dias, e ao levantar e ao deitar, mantenha esse exercício. Vem um pensamento bobo, comece a orar, comece a clamar, adore a Deus, glorifique a Deus. Se você puder orar em língua, melhor ainda, é muito mais poderoso. 240 vezes por dia, você vai ver como é que você vai ficar afiado. Andar em santidade é andar em vitória sobre o pecado. Eu sei que essa mensagem de hoje não foi divertida e gostosa como outras que eu já fiz. Mas se você entendeu o que o Espírito Santo quis com você, isso vai produzir coisas muito boas na sua vida. Estou falando de coisas que eu experimentei, estou experimentando. E preciso da graça de Deus para viver isso todos os dias. Se você puder ter um parceiro de prestação de contas, é melhor ainda. O que a gente chama de parceiro de prestação de conta é uma pessoa, um irmão ou irmã, se for um irmão, que seja um irmão, se for uma irmã, que seja uma irmã, que você tenha liberdade de conversar abertamente sobre essas coisas. Porque aí você contando
as suas tentações, as suas dificuldades, aquela pessoa vai te ajudar a policiar e te ajudar a andar em vitória. E se você confessar hoje, olha, eu fui tentado nessa área, tal, 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 tal. Ok, vamos orar para Deus nos dar vitória? Ok. Você não vai querer cometer besteira, porque você sabe que terça-feira nós vamos encontrar e ele vai me perguntar, você teve vitória naquela área que nós oramos? Como foi essa semana? Ah, eu fiz mais 7 vezes. Puxa vida, nós tivemos 4 dias, você fez 7 vezes? Ficou, foi pior. Vamos orar mais. Semana que vem ele vai te perguntar de novo. Se você sabe que você vai ter que prestar conta para alguém, isso vai te servir de freio. Porque senão daqui a pouco a pessoa vai pensar, você não tem jeito não. Cada vez que a gente ora, você faz mais? Prestar contas é um meio de nos manter protegidos. Claro, não escolha o primeiro que aparecer na sua frente. Você conta para ele, depois a torcida do Corinthians inteira sabe. Aí não ajuda, aí fica pior. Busque em oração. Qual seria a pessoa? Faz uma amizade com ele e vai testando até que nível ele é confiável. Se você viu, não é confiável, ok, chama ele, vamos fazer uma parceria. Eu tenho problemas, você tem, você me ajuda, eu te ajudo. E nós juntos vamos conseguir vitória em Cristo. Um dos piores erros dos cristãos é colocar uma máscara de santidade e não admitir que tem problema. Não admitir que são tentados. Alguém fala de uma tentação, nossa, que cara imoral. Cara, mas que cara sujo, nunca pensei que ele fosse assim. Você viu o que Deus mostrou para Ezequiel? O quanto é possível o interior da pessoa estar cheio de coisas piores. E quanto mais entra, mais para dentro, mais pior vai ficando. O templo de Deus hoje é você, sou eu. E se a gente não vigiar, a nossa imaginação enche a nossa vida de coisas, de imagens que não são de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos contar com a graça de Deus? Vocês querem andar em santidade, querem andar em vitória, tem que enfrentar o pecado. Não adianta falar, olha irmão, conte com o poder de Deus, a graça de Deus é maravilhosa. Amém, aleluia. Não é assim. Tem o lado prático da vida e o diabo quer manter a gente enganado, iludido e preso numa coisa rotineira. E isso não ajuda. Querido Espírito Santo, ninguém conhece melhor o nosso interior do que você. E até melhor do que nós mesmos, porque de vez em quando somos surpreendidos por coisas que nunca imaginaríamos que passaria pela nossa mente, pela nossa imaginação. Senhor, ao nos criar, o Senhor nos criou com uma mente, com uma inteligência fantástica. E nós somos engenhosos, nós somos criativos, imaginativos. Mas isso também pode ser desvirtuado e ser totalmente corrompido pelo pecado. E aquilo que é um dom do Senhor passa a ser usado para a idolatria e para o culto pessoal. Eu busco santidade do Senhor para essa igreja, para esses jovens, para esses adolescentes, para esses anciãos. E o Senhor conhece os corações de cada um deles, não só hoje, mas o Senhor pode falar no coração de muitos deles, onde é que estava a situação que nunca permitiu vitória completa. Mas agora o Senhor vai levá-los a um caminho de vitória. Vai levá-los a um processo que vai levar a vida inteira, mas vai ser uma vida inteira de santidade, de vitórias, de conquistas, um passo de cada vez. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Pense nisso, ore sobre isso. Permita que o Espírito Santo realmente faça uma devassa na sua vida.
e vai ser vitória plena. Obrigado pela confiança, obrigado pelo convite de estar com vocês. Amém, irmãos. Vamos levantar, vamos orar ao Senhor, levantar um clamor em favor da vida do pastor Jason, sua família, seu ministério, as suas ovelhas, e agradecer a Deus por Ele estar aqui conosco mais esse ano, amém? Vamos todos juntos orar, levantar um clamor em favor do pastor. Ele vai viajar, vai embora, não sei se hoje ou amanhã cedinho. Vamos todos, como igreja do Senhor, abençoar a vida do pastor, amém? Glória a Deus. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida, Pai, do teu servo, ó Pai. Continue, ó Deus, em nome de Jesus, protegendo, guardando, ó Pai, ungindo, ó Deus, capacitando, ó Pai, inspirando, ó Deus, no poder do teu Santo Espírito, em nome de Jesus, ó Pai. Que ele não se cale jamais, ó Pai, de falar aquilo, ó Pai, que o Senhor colocar no seu coração para o seu povo, onde quer que ele esteja, em nome de Jesus, na sua igreja, onde, ó Pai, ele for convidado, ó Pai, que o teu servo, ó Pai, fale com intrepidez, ó Deus, com poder, ó Deus, com sabedoria que vem dos céus, ó Pai, que ele continue, ó Deus, sendo, ó Pai, a pessoa humilde, ó Pai, ó Deus, que se inclina a Ti, que se curva diante de Ti, ó Deus amado, que se arrepende dos seus pecados, como todos nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus amado, e que sabe que Tu és Deus, que Tu és Senhor, Rei, e está acima de tudo, está acima de todos, ó Pai, ó Deus amado, nós te agradecemos por esse servo, pedimos a Tua bênção sobre sua esposa, Pai, sua família, Pai, em nome de Jesus, a sua igreja, ó Pai. Ó Deus, o Senhor continue, ó Deus, prosperando, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que Ele vier a fazer, ó Pai. Nós oramos agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém? Dá um abraço no irmão, abençoa a vida dele, fala, irmão, nós vamos ter vitória. E tem cantina, tá? Uma cantina gostosa, deve ter coisa. A cantina daqui é especial. Pede para fechar ali.